Chega de gastar dinheiro com sabão de mercado. Com apenas uma colher de sopa de soda, você fará esse sabão maravilhoso, lava-roupa e super potente. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando agora, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Então, bora para a receita de hoje. Bom, gente, essa receita é muito simples, tá? Não tem mistério algum. Primeiro, vamos pegar a bacia, tá? Essa minha bacia aqui, ela cabe uns 3, 4 litros, tá? Então, é uma receita pequena que eu vou passar para vocês, para quem quiser fazer para uso próprio, tá? Para não precisar vender. Aqui eu tenho uma colher de sopa de soda, tá? Vou adicionar 50 ml de água em temperatura ambiente, vou misturar muito bem até que a soda se dissolva por completo. Lembrando que essa minha soda é 99%, tá? Então tenta fazer com uma soda boa para que a receita dê certo. Lembrando que hoje eu estou fazendo essa receita, tá frio aqui. Então pode acontecer algumas coisas também que aconteceram aqui no vídeo que eu vou mostrar para vocês como resolver por conta do frio, tá? Então fica ligado na receita, não pula nada, porque pode ser um errinho, tá? Que você acha que deu ruim na receita, mas não. Você pode consertar, tá bom? Ó, tô dissolvendo que ficou grudado na colher e pronto, já tá dissolvido. Agora eu vou pegar 100 ml de óleo e 100 ml de álcool 70. Prestem bastante atenção nessa parte, porque muitas pessoas erram receita pequena. Por quê? Porque a receita pequena, às vezes, por ser pouca quantidade de óleo, ela requer um pouco mais de álcool, tá? Então, para você começar, você coloca 100 ml de álcool e 100 ml de óleo. Lembrando que o óleo não pode conter gordura animal. Eu estou utilizando óleo novo, tá? Se você quiser usar óleo usado, não pode ter fritura, como fritura de porco, de carne, de galinha, o que for, tá? Não pode ter essas gorduras no óleo. Tem que ser óleo de fritura de pastel, de salgado, o que for, tá? Não pode conter gordura saturada. Agora eu estou misturando muito bem, tanto o álcool quanto o óleo. Vou pegar minha bacia novamente, que está com a soda já diluída. Vou colocar novamente, tá? E vou misturar muito bem, ó. Vamos colocando devagar e vamos misturando. Agora não tem mistério algum. Vou até dar uma acelerada no vídeo para que vocês consigam ver a saponificação. Lembrando que esse pinguinho que eu coloquei agora foi um pinguinho de essência, tá? Esse é o meu truque, esse é meu pulo do gato para não deixar o cheiro de ranço. Isso foi uma dica que uma inscrita minha me deu e eu testei. Gente, eu não quero mais outra vida. Essa técnica tira totalmente o cheiro de ranço. Olha, já pegou o ponto de vela, tá? Olha aqui em cima, tá vendo? Agora, você continua misturando para pegar ponto de traço e depois você entra com água quente, ou você já pode entrar com água quente agora. Show? Eu vou adicionar 500 ml de água fervendo. Show? Lembrando que hoje aqui estou fazendo essa receita, tá frio. E duas coisas inusitadas irão acontecer, tá? Tanto por conta da quantidade de sabão que estamos fazendo com pouco óleo, tanto por conta do frio, tá? A primeira parte é essa aqui. Quando você coloca água quente, ele tem que ficar transparente. E o meu ficou esbranquiçado. Mas por que, Bernardo, ficou esbranquiçado? Porque geralmente, gente, quando a gente faz receita pequena com pouco óleo, às vezes ele precisa um pouco mais de álcool. Mas isso você só vai saber nessa hora que você colocar água quente. Tem muita gente que coloca água quente e acha que isso é normal e continua a receita. E não, gente, ele tem que ficar transparente. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o álcool, vão colocar aos poucos e ir misturando. Não vou dar a quantidade certa para vocês, porque pode variar aí de lugar para lugar, de marca para marca. Se vocês estiverem usando etanol, pode ser que com etanol 100 ml já seja o suficiente, tá?
Ó, coloquei um pouquinho de álcool, vocês viram que já deu uma mudança. Vou colocar mais e sempre misturando. Gente, coloca álcool aos poucos, porque o álcool ele demora um pouco para fazer o efeito dele. Ó, na segunda vez que eu coloquei, já ficou transparente. É desse jeito que a gente quer, tá? Então, o primeiro conserto já está explicado. Se acontecer com vocês, vocês já sabem que é só vocês fazerem isso, beleza? Agora, Bernardo, o que eu faço? Agora, normalmente, a gente ia começar a colocar água em temperatura ambiente. Essa segunda parte, eu vou mostrar para vocês de propósito, tá? Porque tem um jeito de fazer sem com que isso aconteça. Vou fazer de propósito aqui para vocês verem o que acontece. Como tá frio, a água da bica tá saindo muito gelada. Mesmo que você coloque aos poucos, vocês vão ver o que acontece. Ele começa a querer talhar, porque é um choque térmico muito grande, ainda mais nesse frio que tá. Então, normalmente eu ia pegar a água fria, ia misturar com um pouco d'água fervendo ou água do chuveiro morna e ia colocar na receita. Como eu quero mostrar aí para vocês, comecem a reparar bem onde a água tá caindo, como tá ficando branco. E por mais que eu coloque devagar, não adianta, porque ele vai querer talhar, ele vai começar a querer esbranquiçar novamente. Então, se aonde você estiver tá frio, a água da torneira tá saindo fria, faz isso, mistura ela com água fervendo, água do chuveiro bem morninha e coloca na receita para que isso não aconteça, ó. Já mostrei o que eu queria para vocês, tá vendo, ó? Como é que ele tá? Ele esbranquiçou. Ele não deveria esbranquiçar, ele deveria ficar transparente. Então, quando isso acontece, o que nós vamos fazer? Vou pegar água fervendo novamente e colocar na receita. Vou pegar mais 500 ml de água fervendo e vou adicionar aí. E olha como é que volta ao normal, gente. É coisa de outro mundo. Então, nada mais é do que a temperatura. Se isso acontecer com você e você fizer o que eu fiz aqui para deixar ela normal, ela vai continuar quente, ela não vai engrossar porque tá quente. Aí você tem que esperar ela descansar, tá? E esfriar para você prosseguir com a receita. Show? Porque ela esfriando normalmente, ela não vai talhar, porque já tá tudo muito bem misturado ali. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, tá? Vou adicionar 500 ml de água em temperatura ambiente. Vou misturar muito bem. E dentro desse recipiente já vamos fazer uma misturinha mágica. Porque como esse sabão é voltado para lavar roupa, então vamos fazer ele bem bacana para vocês usarem aí e ficar daquele jeito. Já voltei aqui com meus 500 ml de água junto com bicarbonato. Agora eu vou colocar 100 ml de vinagre de álcool. Bernardo, ou por que você está colocando vinagre de álcool? Gente, vinagre de álcool nada mais é que um amaciante natural para as roupas, tá? É bom colocar vinagre de álcool às vezes num sabão para lavar roupa porque ele deixa as roupas mais macias. Então é sempre bom, tá? Você colocar. Eu quase não coloco, mas nessa receita, como eu quero fazer uma coisa especial para vocês, tô colocando esses 100 ml de vinagre de álcool. Agora eu vou aproveitar que eu tô aqui e já vou colocar o corante aí no nosso recipiente. Ele vai estourar, tá, gente? Que eu não sou nem um pouco delicado. Mas tá bom, porque esse corante ele tava fraquinho, que eu era de outra receita e eu quis reaproveitar ele, tá? Pra usar nessa aqui. Então não teve perigo ele ter estourado, porque se é o meu corante mesmo, ele puro, ia ficar muito roxo, tá? A receita, e não é isso que eu quero. Vou misturar muito bem, tanto o bicarbonato, quanto o vinagre, quanto o corante. E depois que a receita estiver mais fria, vou adicionar nela, tá? Lembrando que antes de tudo eu vou quebrar o gelo dessa água da torneira. Vou pegar um pouco de água fervendo e vou adicionar nela, tá?
Para quê? Para esse frio não afetar novamente a nossa receita. Por mais que a gente já deixou dar uma esfriada, mas todo cuidado é pouco, tá? Fiquem atentos a isso. Vou pegar a chaleira, vou colocar um pouquinho de água fervendo aqui, só para quebrar o gelo. Olha isso. Tá vendo? Só isso, gente. Quebrou o gelo? Foi. No total deu 1 litro aqui de água, junto com bicarbonato, junto com corante, junto com vinagre, tá? Tá aqui nossa misturinha mágica. Agora vamos pegar a nossa bacia novamente e colocar aos poucos essa nossa mistura. O bicarbonato, ele além de ajudar na limpeza do sabão, tá? Das roupas, ele ainda vai regular o pH do seu sabão. Misture aos poucos, tá? E vai colocando e misturando aos pouquinhos. Você vai vendo que ele vai começar a engrossar. Não vai engrossar tanto porque essa água tá morna, tá? A água que tá embaixo do sabão já tá um pouco mais fria, mas não está totalmente fria. Coloquei tudo, vou misturar, vou deixar descansar. Atenção! Vou colocar a fita de pH nele aqui e o pH ainda tá alto. Um pH bom para sabão lavar roupas é um pH 9, 10. Também depende da roupa. Se você quer lavar roupas delicadas com ele, você vai colocar um pH 8. Se você quer uma limpeza mais profunda, assim, uma baita limpeza, deixa com pH 10. Mas esse aí ele ficou com pH alto mesmo assim, tá? Tudo bem que a gente tem que esperar o tempo de cura e tal, mas vocês sabem que aqui eu gosto de mostrar receitas práticas para vocês, que vocês consigam usar no mesmo dia. Agora eu tô colocando aqui mais um pouquinho de essência e misturando. Lembrando que essa essência que eu estou utilizando é de lavanda. Então, uma essência maravilhosa para lavar roupa, tá? Eu gosto muito de homo, de lavanda, gosto de morango também, é muito cheiroso, bergamota, que é tangerina, é cheiroso também. Essas são minhas dicas aí para vocês. Ó, misturei muito bem agora, vou esperar ele descansar. Antes dele descansar, gente, vou colocar mais um pouco de água, tá? E lembrando, nessa água aqui, eu coloquei mais 1 colher de sopa de bicarbonato, tá? Isso aí é opcional. Se você tiver EDTA, pode colocar aí uns 4, 5 gramas de EDTA para dar uma estabilizada na sua receita para que ela não desande por conta do bicarbonato. Se você quiser colocar mais bicarbonato, mesmo sem o EDTA, coloca aos poucos, mas não deixe ele esbranquiçar, tá? Agora sim, vou deixar ele descansar e já volto para mostrar para vocês. Como hoje tá frio, gente, ficou aí uns 30 minutinhos e ele já deu uma engrossada boa, tá? E o pH ficou em 9, com 3 colheres de sopa de bicarbonato. Então, receita super fácil de fazer, rápida, tá? Não tem mistério algum, ficou longo o vídeo porque eu dei uma explicação boa para vocês, tá? Mas espero que tenham gostado. Curta e comente e compartilhem, tá, gente? Nem que seja um coraçãozinho aqui embaixo para ajudar no engajamento do vídeo. E se você está chegando agora, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Lembrando também que estamos com sabão caseiro lucrativo, para quem quiser virar um saboeiro de primeira e também aprender outras coisas, como amaciante, desinfetante, cloro. E, gente, tem muita coisa lá. É só entrar no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, tá? Então, vou ficando por aqui. Um super beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!